Esse podcast é para profissionais que precisam mostrar que a metrologia dá lucro. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranharte de Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Neville Fusco. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, gente? Tudo bom, tá? Então tá Ótimo. Bom dia para você que nos escuta. Estou aqui com a Monize de azul e preto e o Neville de rosa e preto. Vocês estão com as roupas trocadas. Agora sim, meninos. Polêmico! Meninos usam azul, tá ligado? Com aquela discussão que acabou o podcast agora. Nossa, cara. Legal. Não dá. Começamos bem. E começamos bem, a gente vai falar de metrologia. E muito legal ter você com a gente aqui ouvindo. E muito legal ter o Neville aqui de volta, né, Neville? Tudo bem, cara? Muito bom estar de volta com você, gente. Falando do assunto que eu nem gosto de falar. A coisa que ele não gosta. É um adicto. Chega de manhã e fala assim: o que você vai querer comer no café da manhã? Metrologia. Com pão. Com pão, ovos mexidos, café e metrologia, por favor. O Neville é um cara que manja muito do riscado quando a gente fala de metrologia. E acho que vale. A gente já tem vários podcasts com o Neville Fusco, aí só se procurar nos QualiCast você vai encontrar. E o Neville, ele é legal trazer também, acho que uma informação bacana pra gente colocar, que o Neville é um cara que era nosso cliente, né? E Sim. Agora não é mais. Parceiro, não é mais porque ele virou CEO do MetroX. Então ele caiu pra cima, hein, Neville? Meu Deus do céu. Ainda bem, né? Ainda bem. O Neville hoje faz parte aqui do nosso time, a gente trouxe ele para trabalhar com a gente, tá liderando a revolução que ele tá fazendo dentro do MetroX, né? E principalmente a revolução que ele tá fazendo com a metrologia nos clientes que a gente atende, né, Neville? Isso aí, nós vamos protagonizar a metrologia nesse país. É isso mesmo, cara, muito bom. Já que ninguém faz isso, né, nós vamos falar. Exato. Muito bom. E agora entrando no tempo, pra gente não se arrastar e as pessoas brigarem com a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de metrologia. E o que a gente quer trazer quando a gente fala de metrologia? Bom, eu trabalho com isso há alguns anos já, não como Neville, diretamente dentro da metrologia, mas a gente tem tecnologia para isso. E, cara, se tem uma coisa que eu preciso conversar, e é a pergunta que eu vou abrir pro Neville responder, é qual que é a visão que as pessoas, que a diretoria, que o time tem da metrologia dentro da empresa, Neville? É uma visão legal, né? Maravilhosa. Conta aí, Só qual coisa- que é a visão? Só good vibes. Good vibes. Bom, acho que dois aspectos. Primeiro que metrologia é só calibração. Esse é... E, obviamente, que metrologia é custo, né? É gastar dinheiro, é jogar dinheiro fora, né? Tá. É isso mesmo, né? Não, totalmente, né? A metrologia, ela tem um impacto direto na lucratividade do negócio, mas direto, né? E a gente não pode falar de qualidade sem metrologia. Ela vem antes, inclusive, da qualidade. Mas, infelizmente, ela ainda é vista como um custo mesmo, como um desperdício de dinheiro. E quando a gente traz isso, né, você está trazendo um aspecto bem legal. Essa é uma discussão que na qualidade tem mais ou menos a mesma toada, Sim, né, Moniz? sim. A qualidade é um custo. Desde Crosby, né? O Sim. nome do livro do Crosby já é tipo, qualidade é investimento. Exatamente. E quando a gente fala da metrologia, porque hoje o tema é esse, para mim fica muito evidente que toda vez que a gente visita algumas indústrias, temos grandes clientes que atuam com metrologia forte dentro das suas indústrias, mas quando a gente vai conversar lá com o cara, com o encarregado do laboratório, com o responsável, o espírito dele é que ele é um custo para a empresa, né? Geralmente, e nem que ele acredite nisso, mas ele sabe que ele é apontado por isso. E ele se sente separado da qualidade também, que é muito estranho. Outra coisa esquisita, né? São dois pontos esquisitos. O primeiro é que ele acredita, muitos acreditam que a metrologia é um custo. E a segunda é que a metrologia é uma coisa, a qualidade é outra. Né? Exatamente. Tem até assuntos, né, que você puxa assim com os caras e fala, não, isso daí é com os caras da qualidade, Não, não tem nada a ver comigo. E esse eu levo, porque quando a gente leva pro nosso amigo que está ouvindo a gente, que é um metrologista, e ele não sente um custo muitas vezes. Mas que ele se sente separado da qualidade, ele se sente. Isso aí eu coloco na conta dele também, porque isso que o Moniz falou eu já ouvi muitas vezes. Muitas. Não, isso aí não é com a gente não, isso é o pessoal da qualidade. E uma coisa interessante também é que a metrologia ela está em vários pontos na empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inspeção da qualidade, certificação de produtos, declaração de conformidade,
Então, aquele laboratório de matéria-prima, por exemplo, uma indústria alimentícia que recebe o produtinho que tem que testar. Naquele momento que ele está testando a matéria-prima, ele está fazendo metrologia. Ele está praticando metrologia. E ele não percebe. É de novo, né? Porque ele acha que metrologia é calibrar o equipamento, né? Então, usá-lo. Não usá-lo, não verificá-lo, né? Então, bom, muito legal. Acho que a gente está pegando um ponto daqui. E essa visão, que é uma visão que a gente quer discutir hoje no podcast, que é uma visão deturpada da metrologia. E que causa problemas. O primeiro cara impactado é você que está ouvindo a gente aí. Eu trabalho no laboratório de metrologia e esses caras aqui não querem saber de investir. Então, se você é o primeiro acertado, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe que é um problema. Mas o que mais, para mim, o que é mais dramático é que é um problema para a empresa enquanto um todo, né? Porque ela deixa de ganhar dinheiro, ela perde dinheiro e ela tem menos lucro porque ela não trabalha com a metrologia apurada. Eu vou até além, assim, ela acaba impactando a sociedade, porque ela traz entrega, ela entrega produtos de baixa qualidade, ela prejudica a capacidade do produto a dar desempenho ao longo do tempo. Então, às vezes, um produto que poderia durar 3, 5, 6, 8 anos, acaba em 1 ano e meio quebra porque a metrologia não funcionou. Cara, isso é bem impactante, né? Porque quando a gente fala disso, a gente tá falando então a gente falou de uma parte interessada colaborador, que é o cara que tá meio putificado ali, porque os caras acham que ele é um custo. A gente falou de uma parte interessada acionista, né? Obrigado, acionista, porque é o cara que, eu vou ter menos resultado. A gente fala de uma parte interessada sociedade, que não é parte interessada cliente ainda, né? Porque às vezes, né, quando a gente fala de metrologia, vamos lá, vou construir uma ponte. Quem que é o cliente da ponte? É o governo que contratou, mas a sociedade que usufrui daquilo ali. Então, assim, esse é um aspecto que vai estar permeando esse nosso papo de hoje, né? Inclusive com alguns exemplos para você poder argumentar perante a alta direção, ou pelo seu gestor, ou pelo menos para vocês conversar, para você poder conversar entre vocês do laboratório, aonde que é resultado e onde que não é. Porque a primeira coisa que tem que estar na cabeça é que se você, metrologista, começar a acreditar na história de que metrologia é um custo, aí, meu irmão, aí o negócio foi para água. Aí não vai ter salvação. E você pode estar pensando, Geison, você é um idiota, eu já sei que não é um custo. Então, mas será que você sabe o que dizer para realmente mostrar? Eu mostro isso, né? De maneira assertiva e arranjo mais patrocinadores, né? Dessa ideia, né? Isso. Ninguém acorda de manhã, eu sou CEO de empresa, a gente não acorda de manhã pensando assim, como eu vou melhorar a aferição. Ninguém acorda de manhã. Entendeu? Não adianta. Só o Neville. Além do Neville, vamos fazer um parênteses. Ninguém acorda de manhã. Além do Neville, deve ter uma meia dúzia de malucos muita gente que acorda pensando nisso. Como que eu calibro direito esse negócio? Não vai ter. O senhor tem um mundo de coisas acontecendo. E quando você consegue, eu vou usar uma metáfora que a gente já usou, converter isso para a linguagem do dinheiro, para a linguagem do lucro, para a linguagem do resultado, o cara acende uma luz laranja e fala, isso me interessa. Né? Então, acho que é por aqui que a gente vai andar hoje. Eu acho que tem um número legal que a gente poderia pegar, que é o número do NIST, só pra gente começar essa conversa aí, Neville, trazer esse número que, pra quando a gente fala disso, que é uma visão que as pessoas têm, a gente já falou, que a visão é que é custo, né? E o que o NIST fala sobre isso e quem que é o NIST? Vamos lá. Tem alguns estudos de caso aí, justamente nesse ponto que o Nunes colocou, né? Como falar em dinheiro. E o NIST, junto com alguns outros institutos nacionais do mundo afora aí, fez alguns estudos de investimento e retorno de investimento, né? Então, dentro de 97 a 2009, são 12 anos de 4 estudos que foram considerados pelo NIST, um aporte de 25 milhões em projetos de metrologia retornou 150 milhões de negócios. Então, a gente está falando aí de um retorno de investimento de quase 6 vezes em aspectos de metrologia. Então, quando você investe em metrologia, então o estudo foi esse, né? O quanto você colocava e o quanto que esse investimento retornava. Exatamente, em ganho de produtividade, otimização de processo, em benefício de inovação tecnológica. Né? Então, tem vários aspectos aí. Lógico, o lucro está aí diretamente, né? Mas tem aspectos também de ganhos sociais, né? De sustentabilidade, a gente fala muito em ESG em negócio, né? Então, sustentabilidade também, isso vai estar diretamente relacionado. E o NIST é bom falar que ele é o National Institute Standards and Technology dos Estados Unidos. É o Inmetro deles lá, né? Vamos fazer uma... É o Inmetro dos Inmetros. O pai dos Inmetros. É isso aí. Você que está ouvindo a gente, é só o começo do papo. A gente vai avançar mais no assunto agora. Tem até uns números legais para trazer, que esse é só o primeiro. Você está ouvindo a gente falar, calma que tem mais coisa para você falar lá. Mas antes disso, a gente tem mensagem de ouvinte, Monize? Temos. Opa, hoje tem mensagem de ouvinte. Vamos ouvir o que mandaram para nós aí.
Olá, Jason, boa noite. Estou mandando esse áudio aí para vocês, logo após ver o meu primeiro indicador cadastrado no QualiX. Eu sou uma daquelas ouvintes do QualiCast que acompanhou o programa por muito tempo e agora nós conseguimos adquirir o software no nosso hospital e estamos muito felizes, estamos na fase de implantação e muito animados com essa nova etapa aí na gestão da qualidade, da possibilidade de tomada de decisão mais embasada com os nossos dados e com um registro mais seguro das nossas informações. Parabéns para vocês aí pelo trabalho com o QualiX e com o QualiCast também, que foi o que nos levou até vocês. Abração! Olha aí, Monique. A melhor coisa é receber áudio de cliente, aí, tá né? vendo? Meu Deus do céu. Cliente que veio depois de ouvir o QualiCast. Que daí Nossa, esse e a tá gente calejado. Tem que tocar na firma de manhã no lugar das músicas, para as pessoas ouvirem que serve alguma coisa o podcast que a gente faz aqui. É bom que esse cliente já vem vacinado, né? Ó, os caras são malucos mesmo. Exatamente. É esquisito, né? Eles já chegam na vibe, né? Ó, e essa querida cliente, o que ela vai ganhar da gente, Monique? Eu pensei em mandar pra Ariana carro, mas como ela já conhece os procedimentos, ela sabe que ela tem que receber stickers, né? Então, Ariana, não vai dar pra mandar um carro. Eu pensei, uma passagem pra Cancún também não pode. Vai ser stickers, né, da ForLogic do QualiX, do MetroX, da gente. Uma cartinha da Monize. E quem sabe, porque ela é cliente, podia mandar um mimo a mais, né? Eu acho Vamos guardar pra ser surpresa? Vamos guardar pra ser surpresa. Mas, ó, muito obrigado pelo áudio. E que legal que você veio ser cliente depois que ouviu o QualiCast. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Legal. E você que tá ouvindo também pode mandar seu áudio. E também pode ser cliente QualiX, né? Claro. Ou MetroX. Ah, isso que eu... O Neville tava babando aqui do lado. Ou os dois. Cliente ForLogic. MetroX, pessoal, por favor. Mas agora eu vou te dar o número para você mandar um áudio pra gente, dando o seu feedback, falando seu comentário. É só mandar áudio para 43 998 220077. E você pode usar esse número também, caso você queira saber mais sobre o QualiX e o MetroX. Aí. Vamos lá. Vamos ouvir agora, Moniz, quem é que paga a fortuna incalculável que a gente precisa para pagar o salário do Neville. Vai, porque um CEO desse, cara que é o pai da metrologia moderna, não dá pra pagar assim, simplinho, né? Vamos lá, coloca aí. O QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, você veio com a gente até aqui, você já passou pelo nosso sorteio maravilhoso dos stickers, você já ouviu a abertura. Eu jogo a cartinha pra cima igual a Xuxa e sorteia. Qual é o áudio que vamos usar? É isso aí. Você já viu a gente apresentando o Neville, fazendo piada com a fortuna que ele ganha. E agora a gente vai entrar no tema e afundar o pé na metrologia aqui. Vamos sair cheio de óleo, de máquinas, de equipamentos dessa conversa. Pô, agora o metrologista tá putificado comigo, que eu chamei ele de graxeiro, né? Então, graxeiro. Desculpa, eu não consigo parar. Vamos lá. A gente falou um pouquinho a gente começou falando dos números do nicho ali, do resultado que pode dar, né? Mas, Neville, eu acho que uma coisa legal pra gente puxar, esse primeiro tópico aí, Moniz, que a gente colocou na pauta, que a qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade da medição e da confiança da informação. Por que isso é assim? Por que a qualidade do que a gente entrega está ligada à qualidade da metrologia? Porque a principal matéria-prima da qualidade é a informação, né? É saber a informação. E medir um processo é obter um pedaço de informação desse processo, né? Então, se a gente tem uma medição de baixa qualidade, usando o termo, nós estamos literalmente tratando a nossa informação como lixo. E a partir do momento que sua informação tem um contexto errado, uma informação vem de uma medição errada, vem de uma medição inconsistente, fora do que deveria ser, toda a sua análise dali para cima, ela vai tender a ter problemas, né? Isso vai cair em processos, isso vai cair em indicadores, isso vai cair na gestão, isso vai cair inclusive no planejamento estratégico. Porque a medição do que você tinha ali vai estar comprometida, é isso? Dá uma informação errada, né? Então, quando a informação chega errada para você, porque você não deu a importância ao método de adquirir essa informação, você com certeza vai ter problema que você nem percebe.
E aí talvez estaria o maior perigo para a qualidade quando eu falo de metodologia, porque você erra sem saber que está errando. Ou você acha que está errando e na verdade não está. Entendi. E isso aí eu acho que dá pra gente conectar até com esse próximo ponto que a gente colocou ali, que a medição e a metrologia no controle de processos e produtos podem impactar o negócio e os clientes, né? Porque e daí depois eu vou puxar aquele case que a gente tem, mas quando a gente tá falando disso, tá dizendo então que o jeito que eu meço, né? E a maneira como eu utilizo a metrologia dentro dos meus processos pode mudar a realidade do que o cara recebe lá na ponta. E mudar, inclusive eu perder dinheiro, né? E muito, inclusive. Não é pouco não, é muito mesmo, né? Só trazendo um contexto histórico, né? Quando a gente tem a evolução do que a gente conhece de qualidade, tudo começa na inspeção. Inspeção, controle, garantia, gestão, né? Essa evolução que a gente tem de qualidade. Mas uma percepção que eu tenho, às vezes, que a gente fala muito de gestão da qualidade, como se a inspeção não existisse mais. Como se tivesse acabado Sim. a gestão. Como se tivesse apagado o resto, né? Tipo, só importa a gestão. Exatamente, né? Só que tudo funciona a partir da inspeção. Porque se a inspeção, e a inspeção você pode traduzir por medição, né? Não tiver feita adequadamente, a gestão vai estar cagada. Realmente. Porque os dados não são confiáveis para você tomar decisão. Né? É isso aí. Tem uma frasezinha na própria ISO ali no item, acho que é 715, se não me engano, que ele fala, né? Que o principal trabalho da área é medição confiáveis. Esse é o principal. Agora, o que significa ser confiável? Essa que é a grande questão, né? A metrologia ela acaba sendo, que às vezes, até o Jason quando começou a falar dos graxeiros, né, falando de equipamento e tal, brincando, só que quando a gente discute assim, a gente vê que ela tá muito mais ampla, né, ela é em qualquer medição, né. Exatamente. Quando você fala a qualidade ela funciona a partir das informações que a gente tem. Bom, um princípio, né. A qualidade deve tomar decisões com bases em fatos e evidências. Isso é um princípio da qualidade. Exatamente. Então, ela completamente enviesa toda a gestão da organização. A metrologia, ela embasa esse princípio, né, Moniz? Porque é óbvio, você que está ouvindo a gente aí, que é um gestor da qualidade, que às vezes está trabalhando com dados, poxa, nada de errado, né? Mas analisando indicadores de faturamento, ou às vezes indicadores de, sei lá, produtividade. Você vai falar, pô, mas a metrologia não tem a ver comigo, né? Mas quando a gente entra nos indicadores de produtividade, de retrabalho, e daí esse retrabalho tem a ver com uma peça que teve que ser remanufaturada, aí você vai descendo e você chega até os fatos e dados da ponta, que são por que essa peça foi remanufaturada. Quantas delas são? Quantas delas a gente não percebe que são? Qual que é o diagrama de dispersão que eu consigo entender aqui o que está acontecendo? Tem um número legal, só para dar plano em número, para dar uma realidade, né? Se eu imaginasse um processo hoje que tivesse em torno de 63 peças por milhão com defeito, tá? Então, um processo praticamente perfeito, né? Ao medir esse processo, eu tenho que medir, ao inspecioná-lo, tá? Eu tiver um nível de incerteza em torno de 20% do requisito de qualidade que eu espero, eu vou perceber erroneamente mais 1.700 peças com defeito. Que muda bastante, né? Então, só pelo ato de medir aquilo, e eu tenho que medir aquilo. Quando eu saio de 20% para 10%, eu deixo de perceber 1.700 e passo a perceber só 140 com defeito. Então, eu vou perceber errado de alguma taxa. Mas a quantidade de percepções erradas que eu vou ter nesse processo vai depender diretamente da minha qualidade de medição. E esse assunto, né, a gente está trazendo a medição e a metrologia juntas, é um assunto que muitas vezes, por conta da inspeção ser menos glamourizada que a gestão, fica em segundo plano. E quando a gente discute aqui, né, as questões de medição, a gente trabalha com tecnologia. Então a nossa medição aqui não é uma medição de paquímetro. O que a gente mede? A gente está medindo lá acesso, a gente está medindo a quantidade de tempo, latência, o tempo de resposta para ir e voltar, a quantidade de tempo que o usuário passou dentro de cada funcionalidade para ver se ela está ajudando o cara ou não. Então a gente mede outras coisas. Então a medição para nós também é importante, né? E eu vejo que às vezes... Os indicadores são medição. Indicadores às vezes vêm a partir da medição. Mas o que eu queria trazer para o nosso ouvinte é que, poxa, a metrologia e a medição ajudam a embasar um dos princípios da qualidade. Porque senão, esse princípio ele não pode ser executado. É isso que eu queria trazer. Senão, baseiem-se em fatos e dados. Tá, quais? Como que eu pego? Não peguei um fato, mas esse fato ele é verdadeiro? Baseiem-se em evidência. Essa evidência ela é real ou ela é uma evidência... vamos lá, sorteada, né? Peguei um problema.
Daí você acha que tudo tá com problema, como o Neville falou lá, 20%, qual que é o teu nível de incerteza em relação a isso? Então é legal a gente trazer esse aspecto. Só puxando esse contexto, uma coisa que é interessante, você falou da tecnologia, né? O que a tecnologia vai agregar, principalmente, é essa conexão entre a metrologia e qualidade, né? Então, sei lá, por exemplo, eu tenho um instrumento de medição que ele é responsável na inspeção pela liberação do lote. Imagina, né? A importância disso numa indústria, né? E aí esse instrumento tem seus erros, suas incertezas. Só que isso está no certificado, colocado numa planilha, numa gaveta. E aí o cara que está usando aquele instrumento nem sabe que aquilo funciona no controle de qualidade. Agora, quando a tecnologia me permite juntar esses dois, colocar um certificado, as informações de erro, colocar a inspeção do controle de qualidade nesse sistema, e isso se comunicar, eu posso fazer que esses erros, esses processos, sejam utilizados para a decisão da liberação do lote. Aí eu estou levando a metrologia para o nível de excelência. Isso, ou seja, as informações que compõem o certificado e a história do instrumento passam a fazer parte da execução do trabalho do instrumento. Exato. Então isso vai te dar uma confiabilidade muito maior. Você não vai ter que esperar o dia da aferição do equipamento para saber se alguma coisa está dando certo ou errada, né? Vou imaginar que o cara vai parar lá a liberação do lote, vai abrir o certificado, vai ler o certificado, vai compreender aquilo que ninguém compreende, né? Também. Já falando uma das coisas legais que você está trazendo, quando a gente trabalha com o MetroX, é isso que a gente faz, né? A gente consegue conectar essa tecnologia, né? Através da tecnologia, as informações que o cara precisa na hora da calibração do ensaio. Com o controle de qualidade. Com o controle de qualidade, porque daí você sabe, né, que você, poxa, a gente tá aqui, tem alguma coisa errada. Ele te avisa, ó, alguma coisa não, algo de errado está errado, costumam brincar, né? Então, e com confiança, né, que é o mais importante. É bem isso que a gente pega os pilares ali até da segurança da informação, né? Que é a acessibilidade, que é estar aquilo acessível em tempo oportuno, e também a confiabilidade daquela informação, porque você está pegando uma informação direto da operação, né? Porque o cara está operando o processo e alimentando o sistema em tempo real, né? É isso aí. Com o MetroX tudo isso fica bem transparente, né? O cara não tem que ficar, assim, só do cara não tem que ficar jogando coisas em planilha para depois fazer uma oração para que elas se juntem de alguma maneira, né? Então, assim, eu fico feliz de saber. Mas eu quero trazer um ponto, viu, Neville? A gente tá falando aqui da importância, né, da qualidade da metrologia para os processos e produtos e como isso pode impactar o cliente. Eu acho que aqui é legal, antes da gente falar daqueles números que a gente tem dos relatórios europeus, a gente podia falar um pouquinho do case que a gente tem da qualidade, né? Da qualidade naquela empresa alimentícia, né? Da qualidade da metrologia influenciando a qualidade, né? Literalmente o ponto da qualidade de medição, né? Então, é um case que eu vivenciei profissionalmente. Para mim foi muito impactante. Durante um trabalho onde a gente estava fazendo análise estatística, levantamento de processos de medição, né? E como isso trabalhava na empresa. E a gente começou literalmente mudando todas as balanças inicialmente, né? E a partir da mudança das balanças, a gente começou a perceber variações no processo que a gente não enxergava, né? Então a gente começou a perceber outros comportamentos que não eram naturais ali, né? E ao perceber esses comportamentos, algumas coisas se destacaram. O que se destacou ali? A medição de uma das variáveis que correspondia ao volume do produto, né? E aí a gente foi investigar aquele CSI da medição, literalmente, da metrologia, e a gente acabou descobrindo que havia uma medição equivocada na densidade do produto, né? Então é uma indústria que trabalha na parte de alimentos, lácteos, né? E ela tinha duas referências para trabalhar. Uma para o MAPA, Ministério da Agricultura, que é a referência de qualidade do produto lácteo, e outra para o Inmetro, que referia a produtos pré-medidos, que é o volume que você paga na caixinha ali, né? Em relação a isso. E por questões de facilidade ali, de rotina, por entender a importância da medição, do processo, eles usavam a característica de qualidade como uma informação de setup de máquina de volume. Só que a característica de qualidade é o que a gente chama de densidade relativa na metrologia do produto, e não a densidade absoluta. E quando a gente calcula volume, a gente aprende lá na química, lá do segundo ano, a gente calcula com a densidade absoluta. O que quer dizer isso, Neville? Isso quer dizer que para o negócio, eles entregavam por caixinha em torno de 1 a 1,5 ml a mais no produto. Neville, mas 1 ml não é nada. Bom, gente, são 400 mil caixas por hora. Faz isso vezes 24 horas. Faz isso vezes um mês. Faz isso 3 turnos, né? 3 turnos. Não, isso no produto. Tá? Eles têm mais de 30 produtos, 6 fábricas.
ok? Então, só num produto que a gente avaliou em um ano, o prejuízo estimado, 6 milhões e meio de reais. O que mudou? A metrologia. E agora o cara vem me dizer que a metrologia não dá lucro. Ainda não. Chega pro teu chefe, fala, pode estar perdendo 6 milhas. Eu quero ver se o cara não vai pegar ele e vai lá calibrar os equipamentos. Foi muito interessante que foi justamente isso. A gente fez uma reunião de reporte da consultoria com a diretoria industrial. Na hora que a diretoria industrial, ele parou a reunião, ele abriu o Excel e começou a fazer a conta. Na hora que a gente reportou. Ele terminou o Excel e falou assim, ó, você vai rodar 6 fábricas a partir de agora, você vai replicar tudo que você fez. Né? Então, porque daí a metrologia ganhou valor, né? Entende o negócio? Por isso que a gente brinca sempre de traduzir para a linguagem da alta direção, é super importante. Os caras precisam entender que dá lucro. Só que para isso a gente precisa mostrar para eles toda a técnica que você usou, né? Como é que a gente... E o que é legal de trazer? Quando a gente tem tecnologia envolvida nesse processo, né? Por exemplo, pega esse exemplo, né? Você vai preparar um relatório, você vai preparar um sistema e você consegue replicar em todos os lugares. Imagina o tamanho da economia do negócio, cara. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando aqui, né? Usando o exemplo do MetroX, mas quando você tem tecnologia envolvida, acho que em alguns casos vão ser equipamentos, em outros casos vai ser o nosso software. Quando você consegue colocar isso por meio de um jeito tecnológico dentro da empresa, primeiro, muito mais rápido. Segundo, você consegue replicar com muito mais velocidade. Porque pensa, né, Vili? Se você levar 2 meses para rodar em cada fábrica, a última fábrica vai ter trabalhado meio ano. Sim. Do jeito errado. Entendeu? Então, assim, eu trago isso porque às vezes o cara fala, não, mas a gente está ajustando. Qual que é o custo de estar ajustando? Né? Então, por quanto tempo? Né? Qual que é o tempo que a gente leva para fazer isso? Então, esse case é um case muito legal para ilustrar aquilo que a gente falava ali, de que quando a gente vem e fala uma frase de efeito, vamos lá, a tecnologia aplicada aos processos de medição no controle de qualidade pode otimizar os resultados, minimizar os riscos e aumentar a lucratividade. A gente acabou de falar de aumentar a lucratividade. Né? A gente está falando que, e detalhe, né? Tecnologia é sempre bom falar que é processo e software, é como a gente... É processo, né? Inovação é processo e tecnologia. Então as duas coisas elas estão muito ligadas. Quando a gente fala do MetroX, uma das coisas que sempre bate é que a gente leva junto um processo lá pro cara, porque ele não tem muita... E eu vou dar um adicional aqui para puxar a sardinha para a metrologia aqui. A gente leva processo e conhecimento técnico e prático. Conhecimento aplicado. Exatamente. É isso aí. Bom, bacana. E quando a gente está falando dessa frase de efeito que eu li aqui, né, da tecnologia aplicada aos processos de medição no controle da qualidade pode otimizar os resultados, tem um pedacinho aqui que vem logo agora que ele fala assim, minimizar os riscos e aumentar a lucratividade. Quanto de multa essa indústria tinha por ano? Ela não tinha multa, né? Nunca dava nada errado. Quase nada, né? Com certeza, esse é um ponto muito importante, né? A gente tem aí a questão da relação de consumidor, né? Então, os chamados produtos pré-medidos. Então, tudo que não é medido na frente do consumidor tem uma legislação que determina como o fabricante deve conduzir isso. Então, tem um máximo, mínimo, né? Então, quando você não tem o controle da sua variabilidade, porque suas medições são ruins, você não entende como varia seu processo realmente, você não sabe o risco que você está correndo. Você está pagando aí milhões de multas por ano e não sabe resolver esse problema. Aí, como você resolve? Aumenta um pouquinho lá. Dá um pouquinho a mais para eles, acaba com o meu lucro para não ter multa. 2 ml, eu estava trazendo antes, né, aqui em off, que quando vocês implantaram isso, vocês reduziram muito também a quantidade de multas que ela levava. Por quê? Do mesmo jeito que valia para cima, valia para baixo, né, Neville? Enquanto eles ganhavam de um lado, perdia do... E o que acontece nesse processo? Ela é multada, ela tem todo esse... E quando a gente fala de multa, né, vamos pensar juntos aqui. Você pode pensar aí, minha empresa aqui paga as multas, não tem problema, né? E o caso daquele suco de caixinha famoso, por exemplo, que tinha a soda dentro do negócio. Como é que funciona? Porque isso daí é um risco de imagem, né? É um negócio que arranhou a imagem do produto. O produto tem que mudar o nome, sabe? É um negócio que... Então, você tem um risco que é quase incalculável, né? Qual que é o risco da imagem? Quase irreversível. E quase irreversível, né, cara? Teve um escândalo também há muito tempo atrás de uma patrocinadora de uns times de futebol aí. Teve uma montadora também na Alemanha que falsificava resultado de ensaio. Exatamente, bem pouco famosa essa montadora, né? Então, assim, o que acontece? Quando a metrologia ela não é tratada de uma maneira profissional, ela dá espaço para esse tipo de problema, né? Então, quando a metrologia é tratada de um jeito profissional,
com tecnologia, com conhecimento, que o negócio que você colocou, com processo, é óbvio que sempre pode ter um cara para fazer um mal feito. Isso daí não Sim. tem como livrar. Mas a gente limita muito a chance dessas incidências. Então, pô, é muito legal você trazer isso aqui, porque daí o cara que tá ouvindo a gente agora fala assim, como é que eu explico isso pro meu chefe? Pô, põe ele pra ouvir o podcast. Uma coisa também que eu queria puxar nesse sentido, Jeff, é que como isso impacta também a capacidade da empresa ser competitiva no mercado. Porque, assim, nesses casos que a gente está falando de redução de custo, desperdício, né? Vamos dizer assim. Quando esse desperdício ele não é reduzido, alguém tem que pagar a conta. Exatamente. E geralmente quem paga essa conta é o cliente. Não tem mágica. Em algum lugar, alguém vai pagar essa conta. Exatamente. E muitas vezes esse custo é repassado ao cliente. E isso, inclusive, pode acabar com uma empresa, com a competitividade dela frente aos seus concorrentes, ou até limitar a entrega de valor que ela pode entregar no melhor custo para o cliente. E então impacta diretamente, não só do cliente receber um produto estragado, Ou né? mais caro. Mas principalmente dele pagar um valor justo, né? E quando você trouxe um ponto muito legal, amor, porque realmente, quando a gente fala, qual que é o problema de uma empresa perder competitividade? Primeiro, que você vai ter menos lucro, parte interessada, acionista impactada. Segundo, que você talvez vai ter demissão. Capacidade de investimento. Sociedade impactada. E a empresa pode quebrar. Porque ela não é competitiva mais, ela ficou muito cara, entendeu? E outra empresa do lado que utiliza a metrologia para trabalhar com os processos e não ter 6,5 milhões de prejuízo por ano, ou melhor, né? Ou não deixar de ter 6,5 milhões de lucro, porque você fala, nossa, 6 milhões é muita coisa. Cara, você falou aqui quantas fábricas. Para ele é muita coisa, para nós, caras imortais aqui com 6,5 milhões, Moniz, a gente tava em pé na patrola, como diz lá no sítio, né? Eu tava num cruzeiro uma hora dessa. Mas os caras lá, por quantidade não é tudo isso, mas muitas vezes faz toda a diferença no fechamento de balanço. Então, a gente tem que entender que ela pode sim fechar uma empresa, que os investidores podem falar assim, eu não quero mais esse negócio, porque esse negócio não está dando resultado. Tem um outro ponto aí também, só trazendo que a Luiz puxou, é que a metrologia também ajuda dentro de trazer a qualidade para o seu produto, para que permita, inclusive, buscar mercados externos. Boa. Redução de barreiras técnicas, né? Então, uma comparação que a gente pode fazer bem clara aqui nos veículos, né? Você olhar os veículos brasileiros, a questão técnica de segurança dos veículos brasileiros com os veículos europeus, por exemplo, é uma vergonha. É muito gritante, né? Muito gritante, né? Então, se eu quiser produzir um veículo no Brasil para exportar, ter competitividade lá, eu vou ter que investir muito em aspectos de medicina, metrologia, ensaios, avaliação de controle de qualidade. Eu tenho que ter isso, porque senão eu não vou nem entrar nesse mercado. E esse ponto que você está falando, tem um exemplo prático da vida real. Eu conversava com um amigo meu e os nossos carros, por coincidência, são feitos para exportar para o México. Feitos para exportar para a Europa. E daí tem coisa nos nossos carros que a gente não encontra em outros carros. E meu carro não é um carro normal, de uma montadora nacional. Só que que aconteceu? Esse carro aqui é feito para vender para lá. Então ele tem coisas que o cara fala, nossa, mas tem isso. Mas por que é esse nível de segurança? Por que tem 9 airbags? Porque lá isso não é um luxo mais. Isso. E o meu carro não é um carro de luxo. Entendeu? Então é legal a gente entender que quando a gente começa a olhar para a metrologia de verdade como um diferencial, não é um diferencial, é como um requisito. Estratégia, né? Uma estratégia. A gente olha para isso, traz outros mercados, né? Com certeza alguém paga esse carro, né? E a irritação que eu tenho quando a gente faz isso é bem essa que você trouxe, né, Vini? A gente pega os carros produzidos no Brasil para vender no mercado brasileiro e os carros produzidos no Brasil para vender no mercado europeu. E a diferença de crash test, aqueles testes de batendo, é absurda. Tipo assim, as crianças aqui no Brasil podem ficar quicando dentro do carro no acidente. Na Europa, não. Você entendeu? Eu falo, cara, por quê? Entendeu? Eu não consigo entender. Não faz sentido, sabe? Mas isso tem a ver com o nível exigido da metrologia e os mercados que você tem acesso, que é o que você trouxe, né? Quando você investe em tecnologia, né? E a consciência também daquela população, né? Porque lá... Eu imagino que na Europa eles têm uma consciência
que a metrologia talvez não seja tão custo como a gente vê por aí. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto legal. Eu queria até puxar, Moniz, já que você entrou nessa, que daqui a pouco a gente está indo para o final do podcast, mas eu quero puxar antes, eu preciso falar muito de alguns números interessantes que a gente vai ter num relatório, naqueles relatórios europeus que você está utilizando. Depois eu desci o link pro pessoal. Isso, eu vou deixar o link aqui na gravação do podcast. E uma coisa importante, viu? Aqui na gravação do podcast a gente vai deixar um link para você solicitar. A gente vai pegar os principais números e fazer um documento com os principais números para você. Você vai poder baixar aqui vai estar na descrição do podcast. Você vai lá e baixa. Depois vai estar junto também os relatórios em inglês, se você quiser pegar as fontes originais. Então vai estar por aí. Mas vamos falar desses números primeiro, né, Vili? Acho que é legal começar a falar deles aí. O primeiro que eu tenho aqui é quanto que retorna para cada euro investido em metrologia. Legal. O Reino Unido ele tem um estudo ali que seria o Ministério da Economia, né? Que ele trata dessa questão estratégica, que é muito louco, a medição dentro da estratégia de um país, né? Do desenvolvimento estratégico de um país. E ele tem uma estimativa que é para cada €1 investido em metrologia, o retorno no produto interno bruto daquele país, no PIB mesmo ali, né? Está em torno de 3 a 5 euros. Tá? Entre ganhos de qualidade, entre ganhos de produtividade, entre reduções de custo, por exemplo, inclusive com questões de aspectos de saúde e segurança, como você falou, as pessoas vão bater menos o carro, as pessoas vão ter menos problema com moto, então, com veículos, com produtos, então, tudo isso vai permitir, por exemplo, inclusive redução de custo na área da saúde. Então, tem um impacto direto e indireto de ganho de benefício financeiro. Então, se para um país 3 a 5, a gente pode imaginar, por exemplo, uma indústria. Com certeza, né? A gente, às vezes. Eu fico meio chocado com esses números, porque eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. A Selic hoje está quanto? 13, 14, 15%. Teoricamente, se eu investisse R$1 em metrologia e me voltasse 1,2, já era lucro. Você tá entendendo? Já tá acima da Selic. Entendeu? É isso que eu fico discutindo, sabe? É isso que me assusta, porque a gente tá falando de números de 3 a 5 vezes, mas vamos lá, vamos pegar na indústria que não foi tão bom, que foi só 1,5 que retornou. Cara, 1,5, pega pro teu chefe e fala, chefe, vamos pegar o dinheiro da empresa, vai render 1,5. Todo mundo quer que renda 1,5, entendeu? Uma vez e meia ao ano. Então, cara, esses números assustam, né, Neville? Quando você traz isso e traz pra indústria, daí a gente fica numa discussão de pelo em ovo, se retornou 3 vezes ou 2 vezes 0,7. O meu ponto é que o negócio é bom, retorna, né? A gente acabou de falar do NIST, né, nos Estados Unidos, agora a gente tá falando do relatório do Reino Unido, né? Então a gente tem isso daí. E tem aqueles números daquele projeto específico que você falou. Ele destaca nesse relatório também que quando a gente sai do país e começa a olhar dentro das indústrias, né? Projetos específicos na indústria, em metrologia, né? Que o cara fala assim, cara, eu vou pôr uma tecnologia com um equipamento e agora eu vou... eu via com uma casa, vou ver com 3 agora, eu vou conseguir enxergar coisas que eu não enxergava. Esse enxergar coisas que eu não enxergava, ele estima que pode chegar de 20 a 25 vezes o retorno de investimento. Então, o cara põe R$1 milhão, por exemplo, um maquinário de medição com uma tecnologia aplicada, e ele vai conseguir ver R$20 milhões de retorno. Cara, mais ou menos isso. E você tava feliz com o e-mail, hein? Eu tava querendo só o e-mail. Eu só queria o e-mail, entendeu? E é legal você falar disso, porque eu quero trazer eu até abri aqui para pegar a referência. A gente não tem muita noção, mas a gente está passando por um problema mundial, né, no que diz respeito a semicondutores. Né? Então, e quando a gente fala de semicondutor, a gente no nosso dia a dia, a gente não sabe que zira é essa, tá? Vamos lá, vamos nós aqui. Simplifica. Eu que sou da área de tecnologia, eu sei que vai dentro do celular, eu sei que é um chip que está aqui, eu sei que é importante. Mas o ponto é, por que esse é um problema? Porque uma máquina de fabricar semicondutor é muito mais complexo que um foguete para mandar a gente para Marte. É por isso. A quantidade de linhas de código que essa máquina tem, para a gente ter uma ideia, a quantidade de transistores que a gente vai ter num M1 Ultra da Apple é 114 bilhões, que é um processador da Apple. É mais que neurônios. Né? É mais do que neurônios. Eles estão chegando no nível dessas máquinas. Pra você ter uma ideia, essa máquina tem uma empresa chamada que vocês não conhecem. Eu duvido se alguém conhece, manda um áudio para mim. ASML, que fabrica essas máquinas para fazer transistores e semicondutores. E o que acontece?
com isso? A gente não tem máquina suficiente. A gente tem pedido de sobra. Eles estão chegando nos próximos 4 anos a chegar a gravar semicondutores com precisão de átomo. Então vai ser muito, 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 muito pequeno. Se for falar, gente, por que você está falando disso nesse podcast? Porque assim, eu desconfio que tem bastante metrologia envolvida. Só desconfio. É uma desconfiança. E outra coisa, eu desconfio se tem alguém que vai ganhar dinheiro por muito tempo, é uma empresa dessa. Sim. Que trabalhou 18 anos na construção desse equipamento, na criação desse equipamento. Não foi assim, ó. Aconteceu Do agora. lado, 2 caras, né? Ó, 2 caras se juntaram e fizeram no fundo de casa, numa garagem. Então, quando a gente fala de metrologia, a gente tem que entender que tem muito mais coisa embaixo do céu e da terra. E quando você fala que vai voltar 25 vezes aí, Muniz, eu acredito muito. Pensa nesse caso. A quantidade que esses caras tiveram que investir em metrologia e o tamanho do retorno que eles podem ter. Então, isso é uma coisa que meio que... E sem a metrologia, ninguém descobriria, né? Não consegue nem investigar tudo. Não consegue nem chegar nessa inovação, né? Exatamente. Chegar. Muito legal. A gente falou um pouquinho desses números, né, desses dados, e acho que é legal falar também que um número que você estava trazendo antes que a gente conversava, que 10% das inovações tem alguma ligação com metrologia e medição. Isso foi um número que me impressionou bastante, né? Porque a gente pensa em inovação tecnológica, a gente pensa em software, a gente pensa, né, em produto e tal, mas a gente não associa muito que metrologia gera inovação. Sim. Né? Então hoje, principalmente na Europa ali, além de ter um investimento do próprio produto tributos voltado para o aspecto de metrologia, hoje a estimativa é em torno de 1%, no Brasil acho que eles nem sabem esse número, mas que cerca de 10% de todas as inovações tecnológicas têm algum aspecto direto ou indireto relacionado ao processo de medição e metrologia. Né? Então é um número bem impactante, né? E esses dados a gente vai deixar nesse documento que vai estar disponível o link aqui nesse podcast, mas eu também queria que a gente mantesse a atenção em pensar o que a nossa empresa, né? O que a gente poderia estar utilizando a metrologia agora aqui para fazer esses 25 vezes. De novo, eu sou sempre mais modesto. Se for 1,5 vezes, para mim já está muito bom o resultado, sabe? É claro que a gente quer os 25 vezes, né? Sim. Mas, 1,5 vezes já é bem legal, né? O que a gente poderia investir, né? Vamos puxar aqui para o MetroX, né? Mas só o uso da tecnologia, onde a gente consegue, primeiro que trazer essa conexão com qualidade e metrologia, só o ganho vamos dizer assim, de tempo mesmo, né? De capacidade de entregar a informação como no momento certo, na hora certa, do jeito certo, isso aí já é um ganho gigantesco. E uma coisa bem importante para falar, que eu vou falar pelo Neville, mas com certeza o Neville pensa assim também, mas o MetroX é para quem acredita na metrologia de verdade, né? Sim. Não é para cara que psicografa certificado, é para quem realmente quer fazer a metrologia funcionar. Eu falo muito disso porque, graças a Deus, nossos clientes todos, porque é uma característica do nosso tipo de serviço e produto, a gente não inventa coisa, né? E assim, a gente já negou alguns clientes que queriam inventar coisas, né? Tipo assim, então esse é um ponto, porque a gente leva a metrologia a sério, a gente acredita nesse negócio, a gente quer que funcione. E quando você traz isso, eu lembro já com o MetroX, a gente dá um aumento de entre 10 e 20 vezes a capacidade do cara gerar propostas comerciais. Por exemplo. Por exemplo, né? O relato de resultados, então... Exatamente. A performance na emissão no certificado de calibração ou de um ensaio, cara, é absurda, entendeu? Então, assim, a gente consegue apoiar. Quando você fala de 25 vezes, daí eu tô pensando no que a gente faz com o MetroX, aí pra mim fica muito fácil, passa de 25 E agora, principalmente, né, com a minha vinda aqui, né, pessoal, agora o nosso grande foco é ajudar também o cliente indústria no controle de qualidade, na inspeção de qualidade, né? Pegar em calibração, né, o que é gasto em equipamento ou mal gasto em equipamento. Não, o exemplo que você trouxe, que teve que trocar as balanças, né, Muniz, que eles... a balança estava lá naquela indústria, quando você foi na indústria alimentícia. Chegou lá, essa balança, ela não brotou do chão, alguém comprou a balança. Ou seja, comprou a balança errada, porque você teve que trocar a balança. Quando você trocou a balança, daí o cara fala, putz, é o que o Maurício falou. O problema apareceu. E o que você estava trazendo, né, o dinheiro mal gasto em equipamento, né? Então, muito legal. E o legal da gente agora, até falar disso no podcast e tudo, é que o principal que eu quero que as pessoas entendam, quem está ouvindo aí, é que a gente tem que ter essa conexão metrologia com qualidade. Sem essa conexão, e quando eu falo qualidade, eu estou falando realmente lá na inspeção, lá no coraçãozinho, lá no começo da coisa.
Sem essa conexão, gente, a chance de dar certo, de levar para excelência, de entregar produtividade, ela é quase nula, para falar a verdade. Né? Se você fica girando em círculos, é aquela coisa, você vai ter um sistema de gestão, ter uma certificação, mas na verdade você olha para a certificação, você olha todo dia e fala, eu estou tendo o mesmo problema todo dia. E o que de dinheiro a certificação dá? Nada! Entendeu? Ela tem que dar lucro, esse que é o ponto. O podcast a gente abriu falando disso, a gente está trazendo aqui aspectos para mostrar que a metrologia dá lucro, né? E você poder conversar sobre isso. Moniz e Neville, vamos começar a caminhar para o final desse podcast, senão a gente não acaba. E eu tenho, antes da gente ir pro resumo, tem 4 pontos que eu gostaria de a gente pegar, os principais ganhos da metrologia, Neville. Vamos falar dos 4 pontos que a gente tem lá? Então, legal. Então, são 4 olhares que a gente pode colocar aí, né? Então, a gente já falou, o ganho real de qualidade e produtividade, né? Por quê? Porque eu realmente percebo onde estão os problemas e eu sou assertivo na solução deles. Legal. Okay? Um segundo que a gente comentou aí, a questão dos riscos, né? É que eu passo a reduzir riscos, por exemplo, de processos jurídicos, de garantia de produto, devolução e tudo mais, né? A questão de ganhar tempo, né? Porque quando eu resolvo o que tem que ser resolvido no momento correto, eu não perco tempo em outras coisas, né? Então, isso é um otimização de entrega, né? Exatamente. Velocidade. E, obviamente, a redução dos desperdícios, né? Que a lucratividade está muito diretamente ligada a esse aspecto. Então, os 4 olhares aí já dão uma visão bem clara que dá resultado. A redução dos desperdícios deu o exemplo do leite, que a gente estava falando, ou pode ser da caixinha do produto lácteo, mas pode ser também uma peça remanufaturada, pode ser refugo em linha, a gente tem 1 milhão de desperdícios. Muito legal. Você que está ouvindo a gente agora, dá para falar com o chefe que a metrologia não é custo. Ou só encaminhar esse podcast para ele, né? Para ele falar assim, ó, conviva com isso. Assim, moleque! E te manda currículo, né, cara? Porque depois dessa ele vai te esganar. Não façam isso, não foi uma dica. Isso é verdade. Não foi uma dica. Mas eu acho que tá muito legal, né, que o papo tá muito bacana. Vamos puxar o resumo aí, Moniz? Vamos lá. Bom, nesse episódio a gente começou falando que a qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade da medição e à confiança na informação. Depois a gente falou um pouco sobre o controle e inspeção de qualidade, é um processo-chave na busca pela produtividade, lucratividade e sustentabilidade. A gente falou que a medição e a metrologia no controle de processos e produtos pode impactar os negócios e os clientes e outras partes interessadas que a gente citou e exemplificou aqui. A gente falou do caso de um cliente, né, na área alimentícia, exemplos de prejuízos que ele teve ali, os 6 milhões, né, redução de multas, risco de negócio que ele sofria, né. A gente falou sobre a tecnologia aplicada aos processos de medição no controle de qualidade, pode otimizar resultados, minimizar riscos e aumentar a lucratividade. A gente falou também um pouco sobre alguns relatórios europeus que falava, né, que para cada €1 investido em metrologia retorna de 3 a 5 euros no país. A gente falou que um projeto específico dentro de uma empresa pode gerar até 25 vezes mais o resultado daquilo que foi investido, né, pode retornar 25 vezes mais. E a gente falou também que 10% das inovações, de maneira geral, tem uma ligação direta com metrologia e medição. A gente falou também, deu um exemplo de como investir para começar a ter esses ganhos, e a gente falou de investir em tecnologia, também investir energia para conectar a metrologia com a qualidade, se isso está desconectado aí, e também dissemos sobre 4 principais ganhos que a gente tem com a metrologia: melhoria da qualidade e produtividade, redução de custos, riscos com garantias, devoluções e processos judiciais, ganho de tempo e otimização de entregas e a redução de desperdício e ganho de sustentabilidade e de lucratividade. Muito bom, Moniz. Você viu o resumo? A Moniz é resumeira profissional. Resumeira, há 4, né? 5 anos. É isso aí, muito bom fazendo resumos. Mas foi muito legal o papo, Neville. Eu acho que, cara, queria agradecer você por estar aqui. Avisar que o Neville está com a gente agora aqui na ForLogic. A gente está fazendo webinar de maneira recorrente com o Neville. Tem um webinar, você vai acessar o site do metrox.com.br, você vai ver lá. Você vai entrar no blogdaqualidade.com.br, você vai ver lá. Então até é mais fácil acessar o Neville agora. Blog da Metrologia. Mas acho que vale você fazer um convite para o cara conhecer o MetroX, né, Neville? Isso, exatamente. Então eu quero deixar um convite para todo mundo que está escutando aqui, que
fez sentido o que a gente falou aqui hoje para você que está aí, né, para levar para sua direção, para sua gerência, para conhecer o MetroX e ver como é que a gente pode, através dessa tecnologia, conectar o seu controle de qualidade, a medição, ao resultado, a produtividade, e a gente ter realmente confiança nos processos de medição, de forma que isso seja integrado, né, que isso seja absorvido no dia a dia da empresa, né, dentro de uma realidade realmente produtiva, de uma realidade assertiva, para que as coisas possam gerar resultados para o negócio. Muito bom. Então, metrox.com.br. Ô Moniz, eu já gostava bastante de vir como cliente, né? Mas é legal ele também vendendo MetroX, né? Eu gosto também, hein? Ó, ficou bom também, hein, pessoal? Muito bom, muito bom. Ficou legal. Ficou legal. Neville, obrigado pela paciência e tempo. Ô, amor, valeu pelo apoio, Tamo cara. junto. Estamos gravando aqui. Eu queria falar, antes da gente fechar, importante, você pode ver a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Você pode ouvir a gente no YouTube, ver minha cara de bolacha. Você pode ver o Neville bem vestido, o jeito sempre igual um mendigo, de camiseta preta aqui. Você pode acessa lá, você conhece a gente lá pelo YouTube, quem quiser. Eu não recomendo. Pra mim, esse podcast é pra ser ouvido. Eu vou falar isso sempre, né? Coloca o seu fone de ouvido enquanto lava as louças da sua casa. Você escuta a gente. Enquanto corre, você escuta. Muniz, se o cara quiser correr ouvindo a gente e depois da corrida mandar um áudio ofegante falando do podcast. Depois do treino de tiro. Qual que é o... O cara vai achar que é pra tirar em alguém, Moniz. Não, gente, explica. é de corrida. É tiro de corrida, vai. Ele manda o áudio pra que número? Pra 43 998 220077. Ou fala com a gente através do qualicast.com.br ou contato@qualicast.com.br ou procura o @Moniz e Carla nas redes sociais, @JasonAB, @Neville Fusco, né? Não é Fosco, é Fusco, é com o Neville Fusco. Queria agradecer você que está ouvindo de até aqui. Eu quero terminar, já agradecer ao Moniz e ao Neville, mas eu quero terminar com uma frase. Quem que é esse cara, Neville, dessa frase? Lord William Thompson, mais conhecido como Lord Kelvin, o pai da metrologia. Ele diz o seguinte: se você não puder medi-lo, você não pode Se você não puder medi-lo, você não pode melhorá-lo. Muito obrigado, valeu. Até mais. Fui! Tchau.